aí, pessoal, estamos começando mais um Focus Podcast. Antes de mais nada, gostaria de pedir para que entrasse no nosso canal, ativasse as notificações, desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível que nos ajudam a divulgar, disseminar o nosso trabalho, que é de trazer histórias de superação, histórias de sucesso para inspirar outras pessoas. Tá bom? Aqui você faz o seu podcast com qualidade simplesmente impecável. Conforto para seus convidados, captação de som e vídeos com a qualidade que você precisa. Gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam com esse projeto de trazer novas histórias de sucesso, de superação para outras pessoas, para inspirar outras pessoas. Gostaria de agradecer a Plotter Comunicação Visual, a Facilita Contabilidade, Rochas Hamburgueria na Brasa, o Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você, a Arte Laser Decor, o Posto IP Amarelo, a Amuleto Acessórios, o It's Lupo e a Lupo do pessoal lá da Cacá Restaurantes e do pessoal da Arena, o Bruno e a Elisa, lá da Arena Tupi Esporte. O Classificados Cajuru, gostaria também de agradecer lá no Jorge, que é a boutique de carne do Cajuru, a Focus EPI, gostaria também de agradecer, e a Metamédica, o pessoal lá do Murilo, que tem uma clínica de medicina do trabalho muito bacana aqui em Carmo do Cajuru. A todos vocês, um muito obrigado por nos ajudar a fazer com que esse projeto possa ser divulgado para mais pessoas. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. E aí, pessoal, estamos de volta com a nossa convidada aqui, uma convidada especial. Vou apresentar ela para vocês. Miriam Barbosa Nogueira Amaral, 51 anos de idade, casada com o Madison Amaral de Souza, mãe da Maria e do Matheus, contadora, perita judicial contábil e auditora, sócia da Razão Assessoria Contábil, que completa em agosto 16 anos de fundação. Seja bem-vinda, Miriam. É um prazer enorme receber você aqui. A gente já tinha conversado antes para você vir aqui contar a sua história profissional, a sua história pessoal, a sua história de superação, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, que tem muita história bacana aí que eu sei que tem. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, foi um prazer, né, uma honra estar aqui e receber o seu convite, viu? Isso aí. Então, Miriam, tudo começou, né, essa ideia de te convidar para vir e contar para as pessoas, para os nossos telespectadores, a sua história, né, porque esse programa nada mais é do que o objetivo nosso principal é trazer histórias inspiradoras, histórias de sucesso, história de superação, história que vão incentivar, que vão inspirar outras pessoas. Então, essa foi a ideia de te convidar, porque a gente sabe que você tem uma história muito, muito, como que eu posso dizer, de muita luta. Sim. Né? Você passou por uns períodos muito difíceis. E a gente queria que você contasse um pouco da Miriam. Quem é a Miriam? Como é que começou toda essa história de empresária, de essa perita? Então conta para nós. Vamos entrar na história profissional, depois a gente entra na pessoal. Na verdade, eu brinco muito que eu acho que eu não escolhi a contabilidade me escolheu.
Eu comecei a trabalhar muito jovem, na verdade, como digitadora. Comecei a trabalhar na Líder como digitadora no grande computador, primeiro equipamento que ia ter na cidade, né? Que era um equipamento de última geração, né? Muito potente. E a minha função era só digitar. Eu recebi os documentos já todos classificados, data circulada, valores circulados, ainda somados, né? Para ver se você tinha digitado tudo certinho. Com o passar do tempo, eu comecei a observar aquela codificação e comecei a arriscar eu mesmo fazer isso, essa classificação. Isso era quando lançou um computador? Na verdade era tudo muito Sistema manual. DOS ainda? DOS, era DOS, e assim, na verdade o computador na época era uma máquina de datilografar, porque você só transcrevia, ele gerava relatório, né? Não fazia mais nada que isso. Internet também nem se falava. E aí que ano foi isso, Miriam? Desculpa te cortar. Se não me engano, foi 85. 85. Foi quando a Miriam começou a trabalhar na Líder. Então, o que acontece? Esse interesse, quando eu vi, eu já estava classificando os documentos e comecei a aprender o resultado daquilo. Né? Então, o que era um plano de contas, o que aquilo que eu fazia gerava. Eu me apaixonei pela parte contábil. E passei a trabalhar na contabilidade. Né? Da Líder? Da Líder, na época da Líder. E foi lá que a minha grande escola, foi onde eu aprendi, né, tudo que eu sei, com toda a paciência. O Afonso da Exata foi meu grande professor, né? O Sr. João, então, um empresário que eu sempre admirei a história dele, né, de como que ele construiu aquele império com os filhos, muito legal. Nós fizemos um podcast com o Celinho, né, há um tempo atrás, fizemos semana passada com o Thiago. Sim, eles foram assim, foi a minha grande escola, só tenho a agradecer, somos amigos até hoje, eu acho isso muito interessante, né? E interessante que eu me formei no ensino médio, mas não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade. As faculdades que tinham eram particulares, não tinha condição de estudar numa escola particular. As federais eram tudo em BH, mais perto, né? E também não tinha condições financeiras de me manter fora de casa. Divinópolis tem ainda, mas não sei se tinha nessa época. Não, na época não. Na época tinha FACED, que era... FACED. Tinha a FACED, que era contabilidade, e a FADOM, que era direito, só. Não tinha outra opção na época, né? Então, eu parei de estudar. Só tinha ensino médio e trabalhava na contabilidade da Líder. Aí eu falo que tudo tem dois lados, né? Tudo que acontece na sua vida. Veio uma fiscalização do CRC, e essa fiscalização já determinou que eu não poderia estar na área contábil, que eu não tinha formação para isso. E eu fiquei, na época, muito contrariada, né? Falei, meu Deus, estou perdendo uma grande oportunidade, eu gosto do que eu faço. E a gente teve a ideia mirabolante, né? Que a gente achava que eles nunca iam aceitar. Eu falei assim, olha, tudo bem, eu vou estudar então. Eu não quero sair do setor, eu vou estudar. E o CRC aceitou. Então, ok, imagina, ainda ia ter que fazer um vestibular. CRC é um o órgão? nosso conselho de classe. É o conselho. O conselho de classe, né? Então, imagina, eu ainda ia ter que fazer vestibular, estudar, me formar. Mas eles aceitaram, né, a nossa proposta, e eu decidi fazer vestibular. Então, estava assim no início do ano, quando isso aconteceu. Como tinha muito tempo que eu tinha parado de estudar, me matriculei num cursinho. E eu e a minha irmã, que minha irmã ia fazer direito. Mas o que acontece? Meu pai adoeceu na época. Então, me matriculei no cursinho, mas infelizmente não conseguimos estudar direito, né? Aquele período, aquele transtorno todo. Quando chegou em novembro, meu pai faleceu, o vestibular seria em janeiro. Eu não tinha a menor condição de fazer o vestibular. Já fiquei pensando, oh meu Deus, não vou fazer, não estou preparada. E a minha irmã, de forma alguma, a gente vai, nós vamos fazer sim. E eu fui, e passei. Foi a minha primeira grande vitória, né? A parte foi ótima. Isso foi em Divinópolis? Em Divinópolis. Aí eu fiz a faculdade, estudei os 5 anos. Na época o curso de contabilidade era 5 anos. Por quê? Não é mais? Depois voltaram para 4. Hoje eu não sei. Tá. Depois voltou. A minha turma foi, acho que a última turma dos 5 anos. E com toda dificuldade, tá, jovem? Porque estando pagar faculdade, naquela época chegava dia de prova, se você não estivesse com a mensalidade em dia, não fazia prova não, né?
Aí eu tinha uma turma, pessoal, a gente era muito amiga, nós éramos 3 amigas, sempre na mesma situação financeira. A gente fez amizade com a tesoureira. Uhum. Aí ela liberava para a gente fazer a prova. fazer a prova. Isso tudo sendo o CRC acompanhando. Eu tinha que mandar para ele sempre, né? A cada bimestre que eu estava frequentando. Uhum. Quando eu formei, eles já mandaram, olha, agora você tem que se registrar. E também fui a primeira turma que foi obrigado à prova. Que hoje, para você tirar o registro, né, você faz uma prova de conhecimento geral. E uma prova muito difícil, mas também consegui passar. Depois é tanto que a prova ficou suspensa durante anos, porque foi uma prova assim, desumana que eles estavam cobrando de conhecimento, né? Uhum. E aí foi daí que nasceu a contadora, vamos dizer assim. E eu trabalhei na Líder durante muitos anos, né? Durante 18 anos. 18 anos trabalhando na contabilidade da Líder. 18 anos na contabilidade da Líder. Como é que era isso? A Líder tem ou tinha uma contabilidade própria? Sim. Ou era do Afonso? Não, o Afonso, como é que na funcionava? época, ele era o contador responsável, né? Uhum. Depois ele, devido à demanda do escritório dele, ele se afastou e eu assumi a parte contábil, na época da Mobiliadora Líder. Mobiliadora Líder. Mobiliadora Líder. E então aí eu fiquei lá durante 18 anos. Com o passar do tempo, você começa a ter a necessidade de crescimento, né? Uhum. Veio aquela vontade. Uhum. E o meu irmão também ele era gerente do Banco Mercantil, o antigo Banco Mercantil em Cajuru, e já estava cansado da carreira bancária, falou assim, olha, Miriam, se você não animar a abrir um escritório, eu estou indo agora. Ótimo, bora, vamos abrir um escritório. E foi muito assim, beleza, né? Aquela dificuldade, abrimos com o que a gente tinha, levei um computador de casa, uma impressora daquelas antigas, matricial. Uhum. O Alessandro levou um computador da casa dele, ele era um pouquinho melhor que o meu, era o servidor, então era 2 funcionários, eu e ele, apenas. Uhum. E acabamos de abrir o escritório, tipo assim, eu tive um primeiro cliente, são clientes nossos até hoje, o pessoal da Escola Monteiro Lobato, que é o meu cliente número 1, que foi o primeiro que confiou no nosso trabalho, e mais umas 3 empresas de parentes, né? Uhum. Então, tipo assim, o que a gente começou, o que tinha de receita era para pagar a despesa, simples assim, né? Sem salário nenhum para mim e para ele. E eu descubro que eu tô grávida. Engravidei. Nossa, meu Deus. Isso foi no início, o Matheus. Bem no início, o Matheus. Aí eu estava grávida do Matheus. Falei, meu Deus, a gente começando a empresa agora, 2 funcionários, um já vai afastar, né? Uhum. Mas aí o que acontece? Para o meu afastamento, a gente contratou uma pessoa para ajudar, né? Um funcionário. E eu voltei a trabalhar, tipo assim, depois que o Matheus nasceu 10 dias, eu já estava naquela correria, um pouquinho no escritório, em casa. Não tive como ter a minha licença maternidade, né? Não tinha como. Mas valeu a pena. Quando você está começando, você tem que se dedicar. Sim. Né? Nesse tipo de dificuldade você tem que superar, porque, né, eu tinha minha prioridade do meu filho, mas a empresa tinha acabado também de nascer. Né? Então precisava da nossa dedicação total. E foi aí que nasceu. E na época, eu recebi também um convite do Dr. Jacinto, que era o juiz aqui da época. É uma área muito, muito carente de profissionais. E o fórum estava precisando de perito judicial, não tinha perito judicial. E como é que é? Explica pra gente essa questão do... O perito, Você é perita... Sim, perita contábil. Contábil, mas do município? Não. O que é o perito? O perito contábil, ele pode atuar tanto em processos, né, judiciais ou particular. Por exemplo, você precisa de uma avaliação da sua empresa, você contrata um perito para fazer isso, né? Em algumas divisão de bens, por exemplo, eu atuei muito em processos bancários, de processo em que o banco está contra um cliente de dívida, de empréstimo, de consórcio. Processo societário, por exemplo, estou separando a minha empresa do sócio. Isso. O perito, na verdade, ele é um profissional qualificado para analisar isso. Entendeu? Para analisar, tipo, em processos judiciais, por exemplo, você está na justiça, você está pedindo um valor, a empresa não, é outro. O perito entra para mostrar qual que é o cálculo justo, o cálculo correto, né? Tem as regras, é claro, né, que você tem que cumprir, tabelas judiciais que você tem que seguir e tudo, mas o perito, ele vem nessa hora, ele vem para os cálculos.
E é uma área muito interessante, muito gostosa de trabalhar, sabe? Muito legal. E aí, quem é que como é que era o juiz? Porque, na verdade, o perito, quando ele trabalha para o fórum, eu trabalhava para a justiça, certo? Então, o perito, ele é um profissional de confiança do juiz. De confiança do juiz. Sim. E ele, então, me convidou. Então, eu comecei quando vinham os processos que precisava, né, não chegava num acordo, precisava do perito judicial, então eu era intimada a montar os cálculos. Mas nessa época você não era perita ainda? Não, você aí eu me tornei. Não. Como é que funciona? Aí eu me tornei perita por esse convite. Foi o fato de você ser contadora. Se você tiver esse convite, você está habilitada. Na época, o que acontece? Na época, só o fato de você ser contador, você já poderia exercer a função de perito, certo? Hoje tem um registro à parte do CRC. Então, você, além do registro de contador, você tem o registro do perito e o registro do auditor. Hoje, para se registrar como perito e como auditor, você tem que fazer uma prova de qualificação técnica do CRC para se tornar perito e auditor, certo? Para manter esse registro também, você obrigatoriamente tem que participar de cursos, de eventos que são pontuados e você tem uma pontuação mínima que você tem que fazer no ano, senão você perde o registro. Aí tem que fazer a prova de novo. Na época, quando eu me registrei como perita, quem já atuava no mercado, o CRC pedia, você mandava 3 laudos que você preparou. E mais uma carta, vamos dizer, de recomendação de um juiz que você trabalhasse. E o CRC analisava a qualidade desses laudos e, com isso, te concedia o registro. Foi assim que eu me registrei. Mandei os laudos, né, uma carta de recomendação e consegui o registro. Hoje é com prova. Hoje você tem que passar uma prova de qualificação técnica, que não é fácil, a prova é bem pesada, mas isso, assim, você pode até trabalhar como perito, como auditor, não, sem ter esse registro. Mas o que te diferencia no mercado hoje é você ter o registro. Entendi. Quer dizer que você tem uma qualificação diferente. Né? Não só tem a qualificação, quanto para se manter você tem que estudar para essa qualificação. Né? Você tem que estudar para isso. E o auditor não. Aí para auditoria realmente aí é prova mesmo. Tem a prova de qualificação técnica. E para cada área da auditoria que você trabalha é um tipo de registro. Você tem a qualificação geral. Você pode fazer qualquer empresa, auditar, né? E se for banco, tem outro registro. Para as empresas seguradoras é outro registro. Previdenciário é outro registro. Mas é uma área muito interessante que as pessoas que se formam em contabilidade ou estudam esquecem dessas outras áreas que a contabilidade pode proporcionar. São rentáveis e falta profissional hoje no mercado. A verdade é que falta. Tem muito poucos peritos qualificados e auditor, então, nem se fala. Então, é uma área muito legal. E aí você começou nessa área com esse convite do juiz? Sim. E aí você atua até hoje? Sim, aí a perícia, até que, o que acontece? Quando eu abri o escritório, foi muito próximo que eu recebi o convite para trabalhar com perícia. Eu trabalhei muito tempo. Eu adorava. De falar a verdade, a área que eu amava fazer. Sim. Só que o que acontece? Você tem que focar, né, jovem? Então, o meu escritório estava em crescimento, né? A minha empresa estava crescendo e a perícia começou também a tomar um tempo significativo, né? E então eu optei, tipo assim, eu diminuí muito o trabalho de perícia para focar no escritório, né? Mesmo porque a parte de perícia, ela é bem a parte de contabilidade, né? A parte de auditoria, não. A parte de auditoria é totalmente contábil. Então, hoje eu me foquei mais o escritório mesmo e a auditoria. Porque a auditoria, ela é muito interessante, né? Tem empresas que, dependendo do faturamento do tipo de empresa, são obrigadas a ter um auditor. O que é o auditor? O contador faz todas as demonstrações, todos os fechamentos, balanços. Além do contador, tem que ter o olhar do auditor. O auditor tem que ir lá e dar o ok que as demonstrações, né, não tem nenhuma fraude, não tem nenhum indício disso. Então, a parte de auditoria é muito mais ligada à contabilidade. E é uma parte também muito interessante de se trabalhar. Porque o que eu falo? A partir da hora que eu me formei, eu tirei o registro como auditora, o seu olhar para a contabilidade muda. Você já tem um olhar mais apurado para os resultados. Né? O olhar do auditor. Então, quando você fecha,
Você vê algumas coisinhas que você tem que mudar, então ajuda muito, muito, muito. E uma área que também te leva a estudar muito contabilidade, que você é obrigado a estudar muito. Então é muito interessante, muito interessante. Eu tenho aqui em Cajuru tem quantas empresas de contabilidade? Se não me engano, acho que 4. 5, 4? Acho que 4. Vocês, a Exata, Facilita Avelar. E o Avelar. Sim. Porque é uma cidade pequena, né? Sim. Mas eu fico impressionado de ver a quantidade de empresas que tem em Cajuru, sim, né? Sim. Cajuru é uma cidade que está crescendo muito. Sim. E eu vejo que tem campo para todo mundo, né? Tem campo para todo mundo e eu falo o seguinte, a área contábil, ela é uma área espetacular. A empresa, quando ela coloca a contabilidade como uma ferramenta gerencial, é muito, muito interessante. Porque você vê os resultados da empresa com outro olhar, né? E a contabilidade que te proporciona isso, né? Eu falo que quando eu comecei na área contábil, tinha muita cultura de que contabilidade era você está cumprindo obrigações, né? O contador era aquele que só te mandava guia para pagar. Hoje não. Hoje você vê que a contabilidade vai muito além disso, né? Então a empresa que tem realmente a contabilidade gerencial bem feita, ela vê os resultados dela de outra forma, né? Não, estou olhando só receita, só despesa, não. Você tem vários formatos que você mostra os números que te leva a decisões mais seguras. A contabilidade é espetacular nisso. E a questão tributária também, né? Tributária. Porque tem muita empresa, tem muitas pessoas que não têm conhecimento contábil. Sim. E paga mais do que devia ou paga menos do que deveria, então sim. Porque é de suma importância a empresa, por exemplo, todos que você fecha um ano calendário, aquela análise, você está na tributação correta, se é o ideal aplicar esse tipo de tributação ou não, né? Não. A questão mesmo a legislação, ela muda muito, praticamente diariamente. Essa é a parte que eu concordei com você, que o contador ele tem que estar sempre estudando, sempre atualizado, porque muda constantemente. Dia. Esses dias eu estava conversando com meu sobrinho, nós temos um grupo de contadores aqui da região, a gente se reúne toda quinta-feira, a gente chama reunião de estudos. É um café que a gente se reúne para estudar. Então, tudo que saiu de legislação, tudo que aconteceu no escritório, né, nas empresas de contabilidade, uma vez por mês a gente tem uma reunião que é só de gerenciamento de empresa contábil. Isso aqui em Cajuru? Divinópolis. Eu vou toda quinta de manhã, é meu tempo dedicado ao estudo com eles. Trazer eles para cá, fazer são aqui. Excelente. O presidente lá do Sindicato dos Contadores é um cara que está fazendo um trabalho espetacular de valorização dos contadores, das empresas contábeis, né? E o que acontece? Aí eu tava conversando com meu sobrinho e eu comentei, né, dessa reunião, ele, nossa, mas toda semana vocês têm legislação para comentar? Eu falei, não, a gente tem todo dia. Às vezes, uma vez por semana, às vezes é pouco. E é legal porque cada um tem a sua interpretação, aí você chega com a sua interpretação, o outro colega não, mas eu vi e tal, né, vira discussão. Quando a gente não consegue chegar num acordo, aí o pessoal chama a Receita Federal, chama o município, para esclarecer as dúvidas que a gente tem. Então, eu falo que é muito interessante. E o contador hoje ele tem que estudar muito. Porque todo dia de manhã, a primeira coisa quando eu ligo meu notebook, está lá as novidades da legislação. Todo dia tem muita coisa. É todo dia. É impressionante, né? Que impressionante. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E às vezes saem algumas alterações, algumas obrigações, que a gente fica maluco, né? Então, eu falo assim, é muito legal, é necessário hoje a gente trabalhar a valorização do profissional contábil. Porque é uma profissão que demanda muito treinamento, que demanda muito estudo, é muito tempo que a gente investe nisso, né? Então, eu falo assim, e a gente está cuidando da saúde das empresas, né? Então, é um profissional que você tem que ter extrema confiança naquilo que ele está te orientando e naquilo que ele realmente está fazendo, né? Que ele está propondo. Mas, e uma outra coisa que eu falo, as redes sociais hoje é uma realidade impressionante. Mas o que chega também de
desinformação, vamos falar assim, também é na mesma velocidade. Miriam, eu estava conversando com o Thiago, da Líder, no nosso último podcast, e eu falei para ele da necessidade que nós, pessoas do bem, pessoas profissionais, pessoas boas, tem de ir para o digital. Sim. Antes de você chegar aqui, você ainda comentou comigo que tem que fazer um trabalho de marketing, um trabalho, né, da sua empresa e tal, que tá pecando nisso, né? Ou seja, está deixando a desejar nesse ponto. Sim. É muito importante a gente ir para esse campo do digital, das mídias sociais. Por quê? Porque esse foi um dos motivos que eu criei esse podcast. Esse podcast que eu tenho, ele não tem fins lucrativos. Você foi minha convidada. Todos os convidados que passaram aqui são meus convidados. E por quê? Eu quero trazer histórias para inspirar outras pessoas. Porque a internet é assim, ó. O mundo que nós estamos vivendo está cada dia mais difícil. A geração dos nossos filhos está indo para um caminho muito difícil. Eu não vejo que o mundo nosso vai melhorar. Eu vejo que vai piorar. E não tem volta. Essa questão de criança estar na frente do celular, e isso atrapalha o cognitivo, isso atrapalha tudo. É uma geração que está sem... que não aceita ser frustrado e tudo. Então, você olhando com um âmbito geral, eu não acredito que isso vai melhorar. Então, o que nós temos que fazer a nossa parte é colocar coisa boa no lugar aonde que se você não colocar, outro vem e coloca coisa ruim. É o que você acabou de falar. Se você não for para o digital, para a internet, para onde está preso todo mundo, e colocar coisa boa, coisa de conteúdo, coisa que vai inspirar outras pessoas, um outro vem e coloca coisa que não... Uma das coisas que me preocupa, você falando isso, é exatamente a visão que você tem de que tudo é fácil. Aquela visão de uma vida perfeita, né? Bens materiais de forma muito fácil, a gente está vendo isso todo dia em noticiários, né? E eu falo assim, todo mundo, a maioria, né, vamos dizer, nós empresários, a gente atravessou um longo caminho de pedras para chegar onde a gente chegou. E a gente não parou. Porque, tipo assim, nossa, minha empresa nasceu, cresceu, estabilizou? Claro que não. Claro que não. Porque aí está uma linha muito perigosa. Você falar que você está estável, não é? Não existe isso. A gente sempre está numa posição ou está no momento, mas nunca está definido. E é muito importante, por exemplo, a gente contar aquilo que você passou. Né? Por exemplo, quem vê a sua empresa, vê minha empresa, vê, né? A gente comentou da Líder, nossa, imagino que já nasceu daquela, né? Já nasceu daquele jeito? Já nasceu? Não. Ninguém sabe o que sou João veio. Você, 18 anos de líder, 16 anos de contabilidade. Sim, tudo que a gente passa, tudo, eu falo assim, é um desafio muito grande, porque a gente não nasce empresário. Nós nos formamos nas nossas profissões, né? A contabilidade ainda é bem ligada à área gerencial, mas a maioria não. A maioria das pessoas, você forma um médico, um dentista, que hoje a maioria tem empresas, né? Mas não nascem empresários. E se atravessa um caminho, às vezes, muito árduo para chegar onde você chegou. E, às vezes, a internet, ela mostra o contrário. Ela mostra tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Ficar milionário é da noite pro dia. O meu filho, ele fala, desde mais jovem, ele fala que quer ir para o jornalismo. Quer estudar jornalismo e eu acho que ele vai seguir a carreira. Aí, esses dias, ele está lá muito ligado, ele gosta muito de esporte, né? Dentro das Olimpíadas, eu falei, Matheus, olha só, o que você tem que focar para você ser um bom jornalista hoje? A leitura, é claro, né? Você está sempre informado. Mas idiomas, falei isso com ele. Um bom jornalista, ele tem que falar vários idiomas. Mas, por exemplo, quando você vê uma pessoa naquela posição, você pensa nisso? Quanto que ela estudou, quanto que ela... Não. E a internet, às vezes, ela mostra só... As coisas vão ser muito fáceis, eu preocupo muito com isso. Por exemplo, na minha área,
todo dia, praticamente, algum cliente me liga que ouviu, ou leu na internet, ou recebeu, inclusive, às vezes, e-mail, de ideias mirabolantes de tributação para você não pagar imposto, ou pagar o imposto lá embaixo. Gente, não existe nada fácil. Não existe nada fácil. Então, assim, eu escuto isso todos os dias. Quer dizer, a internet hoje, para nós, na contabilidade, ela significou uma mudança tão grande nos últimos anos. Porque até assim, eu falo que é antes e pós-pandemia. Órgão público, no geral, era tudo presencial, tudo muito, muito burocrático, de papel mesmo, né? E, por exemplo, a cultura da gente estar o tempo inteiro com papel na mão, papel para cá, papel para lá. Então, o que acontece? Quando veio a pandemia, a necessidade de não se ter o contato... Digitalizar tudo, isso, para nós, melhorou demais. Foi uma evolução muito grande, muito grande. Eu tenho empresas hoje lá no escritório que eu falo assim, brinco, são 100% digital. Não passa um documento na minha mão. Mas é claro que essa empresa tem os controles impecáveis dela e eu consigo puxar para o meu sistema, né? Claro, também investir caro num bom sistema de contabilidade que me permite fazer isso, né? Nota fiscal, às vezes pagamento, extrato bancário, então tudo isso eu já tenho no meu sistema. Mas ao mesmo tempo que essa evolução para a contabilidade, a informação também que vem na mídia, vamos dizer assim, também ela é muito grande. Eu não entendo, por exemplo, se às vezes você acabou de abrir um CNPJ, a pessoa já recebe um e-mail de uma fraude, de um pagamento, de alguma contribuição, de alguma taxa que não existe. Como que o pessoal consegue essa informação, a gente ainda não sabe. Impressionante. Mas é o que eu falo. Do mesmo jeito que veio pro bem, veio pro mal. Então, se você... voltando a dizer o que eu disse. Se você não se posiciona lá de forma a fazer o bem, ou de mostrar alguma coisa boa, ou de trazer uma informação verdadeira que vai contribuir, vem outro e coloca uma mentira, coloca uma enganação. Que se torna verdade. Que se torna verdade. Então, eu falo que a internet é igual a água, né? Exatamente. Se você não ocupar aquele espaço ali, outro vem e ocupa. E aí, muito provavelmente, uma coisa que não é de conteúdo, uma coisa que não é verdadeira, ou uma coisa que vai à enganação. Então, é importante a gente se posicionar para trazer coisas boas, para trazer informações. Você se preocupar com aquele filtro. O que é seguro, o que não é seguro? Esses dias eu vi uma propaganda de uma contabilidade 100% digital. Mas uma propaganda muito bem feita. Achei espetacular. É realidade? Sim, pode ser. Mas, por exemplo, hoje, a nossa realidade, eu tenho vários clientes que não têm essa condição. Aí eu vou falar que eu sou 100% digital? Eu tenho condições hoje de ser 100% digital? Claro que sim. Tem todo um sistema, tem tudo pronto. Mas a gente tem que pensar nos vários clientes que você tem. Vários clientes que você tem. Você tem vários perfis de cliente. Aquele que me proporciona essa informação 100% digital e aquele que nada. E que precisa aí realmente da presença do contador, né? Que precisa da orientação ali o tempo inteiro do contador, né? Então, algumas coisas... Aí, quando você lê essa propaganda, quando você vê essa propaganda, o que você imagina? Nossa, Aí é muito interessante, foi até assunto lá na reunião nossa semanal, a propaganda até de valores da prestação de serviço desse tipo de contabilidade. Um valor, assim, insignificante de honorário, insignificante. Aí depois, quando você começa a ver, mas se você... Aí, para imprimir as taxas mensais, os seus impostos mensais, aí é o valor X, para mais o valor X. Aí, quando você vê no final do mês, você está pagando mais caro. Você está pagando um valor exorbitante, né? E o que eu achei interessante também é a falta de cuidado, às vezes, com a informação, sabe? A forma como foi tratada essa propaganda. Então, eu falo o seguinte, é muito interessante você pensar, né? Imagina o sonho, você conseguir receber isso tudo digitalmente, é mais rápido, mais seguro, mas não é a nossa realidade. Não é ainda a nossa realidade. Eu acho que, assim, o perfil de clientes que a gente tem está longe também de ser 100%. Todo mundo. Eu fico, às vezes, a prefeitura abriu o E-Cidades, né, para dar um suporte ao cidadão, foi espetacular. O que eu mais recebo lá no escritório, a pessoa consegue fazer uma senha do Gov.
por exemplo. Tem aquela dificuldade. Porque realmente tem hora que ela é burocrática. Sim. Você faz uma senha simples, você precisa mudar a segurança dela, já não é tão fácil, né? E é necessário isso. Então, eu falo que a contabilidade digital hoje, que a gente vê essa propaganda toda, ela é uma realidade? É. Mas a falta do contador ali, daquele que te orienta, que você liga, que você tira uma dúvida, que te orienta, é muito diferente. É muito diferente, né? O profissional de confiança. Porque a contabilidade é o seu profissional de confiança. Você tem que ter total confiança. Eu falo que é a saúde da sua empresa que você está entregando nas nossas mãos. A saúde financeira está na mão do contador, é isso mesmo. Né? A orientação certa, na verdade, né? Ô Miriam, mas conta para nós aqui. Então, depois que... Aí você parou de fazer essa atividade da parte de perícia e focou mais... Hoje, assim, eu ainda faço, assim, menos, bem menos, que me ocupava um tempo muito grande, mas eu foquei mais, assim, eu foquei no escritório e na parte de auditoria, né, que eu consigo, hoje, por exemplo, demonstrações contábeis, as fiscais que eu emito para os clientes todos os meses, que eu tenho que enviar à Receita Federal, são todas auditadas. Sim. Passo, né, eu tenho um auditor e meu olhar lá para fazer essas correções para que não tenha risco. E é muito interessante porque você acaba filtrando, às vezes, um erro, às vezes, de crédito, de débito, de imposto, alguma coisa que no validador normal você não vê, né? Sim. Então, é uma área muito interessante, eu gosto muito, acho de extrema importância essa cobrança do estudo, que eu falo, não só como auditora, mas como contadora. Os eventos que eu participo são muito ricos em informação, sabe? Eles são extremamente importantes. Há poucos dias, por exemplo, teve um evento lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu achei um espetáculo ir lá. Achei muito interessante, sabe? Entrar no Tribunal de Contas, participar do evento. Estava a presidente do CRC, foi palestrar uma pessoa que está participando da reforma tributária. Foi muito bom, sabe, participar. Depois ele, no final, ele ficou lá, tirou foto, conversou com a gente. Então, é uma riqueza muito grande de informação que você recebe. Isso é muito importante, você pegar essa experiência e essa vivência e divulgar. E divulgar. Sabe para quê? Sim, não é para ter autoridade, para ter engajamento, essas coisas não, porque mostra autoridade. Mostra que você está... O seu diferencial, né? Você mostra que você está inteirada nas novidades, nas atualidades, né, que estão acontecendo, nas leis que estão saindo. Isso mostra o profissional diferenciado que você é, né? Então, isso é muito importante. E eu quero entrar na parte pessoal agora, porque eu quis que você falasse da sua vida profissional, porque eu sei que foi e né, uma história que vai inspirar outras pessoas, da onde que você começou, aonde que você chegou, a empresária que você é, o profissional que você é. Agora, isso tudo aconteceu no meio de um problema pessoal que você teve. Sim. Você teve uma doença, não é? Sim. Conta pra gente como é que você conseguiu, como é que foi essa doença, como é que você administrou isso e como é que você conseguiu administrar não só a doença, mas a mãe que você é, a casa, a profissional que você é, a mulher que você é, tudo isso junto e manter essa empresa e essa vida toda. Como é que foi isso? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Na verdade, me pegou de surpresa na época, né, quando eu descobri o câncer. Quando foi há 9 anos atrás. Como é que você descobriu isso? Na verdade, eu entrei numa menopausa precoce e fui investigar isso. Eu já fazia meus exames né, de rotina e tudo, e nesses exames eu descobri um nódulo na mama esquerda. Você estava com quantos anos? Eu estava com 42 anos. E o que acontece? Eu perdi o chão. Não tem como você não pegar um diagnóstico desse e falar assim, nossa, ok, não.
a primeira reação, sentença de morte, né? Sério, você lê, eu vou morrer. A única coisa que passou na minha cabeça. Olhava para meus filhos, para minha empresa, meu Deus, né? Assim, tanta luta, cheguei aqui, aquela sensação de fim, aquela sensação de fim. Mas assim, eu não desanimei, aquela primeira reação minha diante da doença, né? Eu fiquei assim, muito chocada, muito abalada. Tenho pânico de cirurgia. Então, não falou que eu ia ter que fazer. Eu fiz uma cirurgia, depois eu tive que fazer uma segunda. Deu tudo errado. Foi assim, eu brinco que eu acho que tanto na minha vida profissional, na minha vida pessoal, eu tive todos os motivos para desanimar. Sempre teve um não, mas isso para mim nunca foi problema. Mas não já tem, né? Bora atrás do sim. E aí eu lembro, inclusive, né, a gente comentou aqui da líder, que claro que fez parte de grande parte da minha vida, né? Eu lembro que eu estava dando um chilique que eu não iria fazer a segunda cirurgia. A Célia chegou lá em casa, que a Célia também passou, né, um período complicado. Na época que eu trabalhava com ela, ela também, né, passou pela doença. Ela foi na minha casa e falou assim, fiquei sabendo que você está dando piti para que não quer operar. Mira, pelo amor de Deus, opera o que tiver que operar, para com isso, né? Deu aquele puxão de orelha e tal. E eu lembro que eu estava deitada assim no sofá. Eu lembro, gente, a Célia saiu, fechei a casa, deitei no sofá, aquele fim de tarde foi escurecendo. E a minha irmã chegou. Assim, como você entrou? Ela estava aberta. Eu falei, não estava aberta. E antes de deitar, eu tinha uma imagenzinha assim de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei assim, oh meu Deus, me dá força, né? Me ajuda, né, a superar. E comecei parece que eu dei um cochilo, estava assim escurecendo. A minha irmã chega. Aí a minha irmã chega e fala assim, não, Miriam, no seu aniversário não te dei nada, eu vim te trazer um presente. Se meu aniversário foi em março, será agosto. Uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, e eu achei interessante, porque eu tinha certeza que eu tinha fechado a casa e ela estava lá dentro, né? Aí ela foi embora. Quando ela foi embora, eu coloquei a imagem lá, peguei e pensei assim, ok, entendi o recado. Então me dá força. Vou passar por tudo, vou fazer tudo, mas eu quero força. E eu acho que Deus me deu mais do que eu imaginei que eu iria ter. A partir daquele momento, eu tive uma outra postura. Uma postura diante da doença. Né? Falei assim, vou chorar pela última vez. Fui tomar um banho, chorei, saí de lá plena. Bora vencer Vamos lutar. Mais essa etapa, né? E aí eu lembro que eu dei briguei com o médico quando ele falou que eu iria tratar 6 meses. Mira, serão 6 meses de tratamento. Eu falei, você tá louco, doutor, 6 meses? Eu não tenho 6 meses para tratar. Tava naquela correria com criança, com empresa, né? Como que eu vou parar 6 meses? E eu tratei 2 anos. Foi uma coisa ou outra, foram 2 anos de tratamento. Mas eu me mantive forte. Decidi que era uma doença que eu iria enfrentar, que eu não iria mudar minha rotina. Continuei trabalhando. Saía da quimioterapia, voltava para o escritório, normal. Esse período que você estava em tratamento, junto com a contabilidade, junto com o seu trabalho, isso não afetou tanto? Não, assim. Na verdade, a gente não disse que não afetou. Eu vou focar nesse ponto. Eu vou focar nesse ponto de o seu período de tratamento com o trabalho e tudo, porque eu acho que nós vamos ter que ter um podcast aqui para falar só do tratamento. Eu acho muito interessante, porque eu acho que eu tenho uma dívida de falar da minha história, de contar a minha história, para dar força para quem está enfrentando, quem vai enfrentar para quem está enfrentando. Eu acho interessante. Você sabe o que eu acho? A gente até já conversou aqui antes um pouquinho sobre essa ideia, porque a história da Miriam, gente, é muito, muito de superação. A história pessoal dela. E como esse podcast nosso, ele está assim, voltado um pouco para a área empresarial, profissional e histórias de sucesso, de superação e tudo, a superação entra aí. Sim. Mas pelo pouco que você me contou, eu sei que é muito longo a história. A minha batalha. A sua batalha. E eu acho que ela deve ser contada assim
nos mínimos detalhes, não vou dizer nos mínimos detalhes, porque você não conta... Vamos ficar uma semana. Você não conta o que aconteceu em 2 anos em Sim. 40 minutos, mas, assim, eu gostaria muito de que você voltasse aqui num período oportuno, tipo em outubro, sim, que é outubro rosa. Outubro rosa. E se você não se importar, a gente poderia fazer ao vivo. Vamos. Aí para falar só do tema. Sim, vamos. Só do tema da doença, só do tema do câncer, dos tabus que tem. Sim, importantíssimo. Você falou de um tabu que tem as mulheres, sim, não só com seios, mas com aparência, cabelo, né? aparência. Sim, sim. Eu acho muito importante, eu acho muito bom poder contar a minha história dessa forma. E que ela sirva de inspiração e principalmente que dê força para quem está enfrentando. Esse é o ponto. Principalmente, eu acho que a aparência que é o que mais pega durante o tratamento da mulher, né? Eu acho que vai ser oportuno, Miriam, a gente fazer isso em outubro, um podcast ao vivo, para contar a sua história mesmo. Aí nós vamos falar da doença, o que pega, o que não pega, o que se deve fazer, dicas. Sim, você pode dar dicas, né? Claro, muitas. E os tabus que tem, falar dos tabus que isso, né? Que a aparência física não é nada perto da morte. Sim, né? Sim. Então, eu acho que vai ser muito oportuno para as pessoas que estão na luta com essa doença, né? Sim. Porque é uma realidade. É uma realidade, cada dia mais comum, né? Eu falo que eu acho que não é que cada dia é mais comum. Eu acho que hoje a ciência evoluiu, graças a Deus, muito, né? Desde que eu fiz tratamento até hoje, evoluiu demais, e que a gente tem a oportunidade de descobrir, ter um diagnóstico cada vez mais precoce, os tratamentos mais eficientes, né? Então eu acho muito importante contar isso. É um período que você vai passar, mas passou, né? Eu falo que ficou gravado para mim, desse período, se me perguntando da parte profissional. A gente no dia a dia, na correria do seu trabalho, às vezes um probleminha aqui, a gente acaba se abatendo, né? Chega em casa nervosa. Não. Quando eu pensava assim, gente, eu estava lutando contra uma doença, né? Uma doença séria e uma doença grave, e ao mesmo tempo pleno crescimento da minha empresa. Então, você imagina. Então, a hora que você está com seus problemas diários da empresa, você pensa, nossa, não tenho doença para preocupar, meu Deus, tem só agradecer, não é verdade? Então, eu acho muito importante. Muito importante. Eu acho, assim... Eu acho importante você contar tudo isso, porque você vai ter que falar, né, da convivência, como é que foi a convivência com seus filhos, o apoio da família, seu marido, enfim, os amigos, né, o que culminou. Eu acho que isso nós vamos inspirar muitas pessoas que estão lutando contra o câncer, até para dar forças para elas. Vamos combinar assim, vai ser extremamente importante. Então, nós vamos fazer isso, então. Mas voltando lá à minha pergunta, nesse período que você estava em tratamento, como é que foi? Como é que você conseguiu levar a empresa? Você foi só seu irmão que é seu sócio? O Alessandro, meu sócio, né? Nossa, eu falo que ele passou um período, né? Claro que eu tentei, na medida do possível, não estar ausente. E na época, por incrível que pareça, eu tinha saído uns processos do Banco do Brasil, da época do Plano Collor, o pessoal perdeu rendimentos na caderneta de poupança. E tinha saído uma sentença que o pessoal entraram na justiça e estavam conseguindo a recuperação dessa perca, né, desse rendimento. E foram chegando, jovem, muitas perícias, muitas desse plano. E assim, eu em tratamento, no escritório e as perícias. Então, tipo, eu lembro que... Você que era perita. Eu era perita. Bom, eu em você casa... é a perita, né? O Alessandro não é perito. Não. Então. A perita sou eu. Eu com dreno ligado, pós-cirúrgico, e lá trabalhando com a mão só e tendo que cumprir prazo, né? Isso porque, tipo assim, eu tava querendo escutar. Né? E cumprir prazo. Mas eu achei, na minha opinião, tá?
Para mim, eu falo isso com todo mundo, foi ótimo. Desviou totalmente a minha intenção. O meu foco não estava na doença. Eu tinha trabalho, eu tinha filho, eu focava nisso. Então, assim, e é uma área que eu sempre gostei muito, foi muito bom ter chegado nisso. Eu lembro na época do Dr. Jacinto, né, foi me questionar, Miriam, tem certeza? Você vai fazer? Eu falei, vou, claro que vou. Então, eu falei assim, se acontecer algum atraso, vou solicitar uma dilatação de prazo, alguma coisa, mas eu vou fazer. Então, assim, eu acho extremamente importante. Eu foquei naquilo, não foquei na doença, né? Para mim, eu acho extremamente importante, né? Nós vamos falar isso eu tô olhando aqui, ó, pode olhar. Eu tô olhando aqui o mês de outubro. Dia 1º de outubro vai dar numa terça-feira. Terça? Numa terça-feira, às 19 horas. Pode ser que o meio do mês é mais complicado. Eu acho que tem que começar o mês de outubro. Gente, a hora que eu já começo a falar desse período, nossa, vocês vão ter que cortar um terço, porque do tanto que eu assim, é muita coisa que aconteceu, é muita coisa que eu passei, assim, que me serviu tanto de lição na vida. Miriam, nós estamos fazendo um compromisso com o público aqui de fazer ao vivo. Vai ter que ser ao vivo. Nossa. Sabe por quê? Para não ter corte, para ser verdadeiro. Para ser verdadeiro, né? Então, eu vou, mais uma vez, queria agradecer a sua vinda aqui. Eu vou fazer esse podcast ser diferente um pouco, porque a ideia era a gente falar tudo. Mas eu acho que vai ser muito oportuno a gente fazer isso em outubro. Sim. Para a gente lançar uma campanha, não vou dizer que é campanha, porque não tem objetivo nenhum a não ser trazer a sua história para outras pessoas que estão lutando, né, com essa, que estão em tratamento, que estão lutando contra essa doença, para motivá-las. A minha grande preocupação, e com todo mundo que eu converso, eu sempre me disponho. Quando eu fico sabendo que alguém vai passar pelo tratamento que está, a minha preocupação é de levar ela um pouco de esperança. É possível. É possível vida normal, é possível trabalhar normalmente, né? Eu falo que na vida da gente tudo é assim, não é? Tudo é assim. Queda tem todo dia, problemas você tem todo dia, derrotas às vezes, um não você tem, mas não é isso que faz parte. É isso que às vezes torna depois a sua vitória muito maior, né? Então eu falo que o câncer é cercado com tanto tabu, tanto medo. O medo que você tem? Morreu, o medo que você tem. Essa é a realidade, o medo que eu tinha, né? E tem uma coisa que, assim, a gente sabe, a gente já escutou um tanto de história que é assim, mas na hora que acontece com você, você não consegue administrar. Do que eu estou falando? Do poder da mente, o poder do positivo, o poder que você põe e fala, eu vou conseguir. Sim. O poder que a mente tem de te curar, ele é provado. Ele é provado já. Mas a dificuldade que de quando acontece com você, você ter essa força. E eu falo que em tudo que você vai fazer, quando você vai com um pensamento negativo, você já está levando uma energia para te puxar para trás. Com certeza. Né? E eu falo que em tudo que eu passei, por exemplo, quando eu comecei na contabilidade, que foi essa fiscalização do CRC, tinha tudo para eu parar ali. Nossa, verdade, não posso, né? Então, vou para outra área, né? Não posso. Não, foi o meu impulso para voltar a estudar. Sim. Foi o meu impulso. Durante o período de preparação para esse estudo, veio a doença do meu pai. Cheguei a desanimar. Não, nós temos obrigação né? A Patrícia, minha irmã, lembro que ela me puxou muito. Não, Miriam, a gente vai fazer e a gente vai passar sim. Meu pai queria muito que a gente estudasse, nós vamos fazer isso por ele. E a gente foi, a gente passou. A minha mesma prova de auditoria foi muito engraçada. Eu me preparei muito para fazer a prova de auditoria. Cheguei lá, a prova era dificílima. Nossa! Aí eu cheguei no escritório, meus funcionários, e aí, Miriam, como foi a prova? Eu falei assim, não sabia que era em outro idioma. Não entendi nada. Não entendi nada. Quando chegou o resultado, eu fui reprovada. Aí, reprovada? Ok, né? Não. Conferi a prova.
Quando eu vi, fui reprovada na questão aberta. Entrei com um recurso questionando. Falei, olha, eu não saí do tema, fiz isso, tal. O CFC acatou o meu recurso e fez a revisão da minha prova e eu fui aprovada. Então, eu falo assim, esses pequenos tombos, essas pequenas dificuldades que você passa, são muito importantes. Tudo que acontece... Nós já tivemos vários insights aqui no nosso podcast, que é o seguinte, o fundo do poço, ele te ensina mais do que o topo da montanha. Muito mais. Muito. Porque quando você está no sucesso, quando você está no... né, você corre o risco da acomodação, você corre o risco da soberba, de ficar... sou melhor, achar que não precisa mais de se qualificar, que perde a humildade, às vezes, né? A pessoa, quando chega no sucesso, quando chega no topo, quando chega, né, quando ela atinge aquilo que ela queria, ela tem que ter muita maturidade e muita humildade para se manter ali. É o que eu falo com meus clientes, é uma linha tênue, né? Agora, o fundo do poço, não. O fundo do poço te ensina a ser humilde, te ensina a recomeçar de novo, te ensina... Não, eu posso conseguir. Vamos. É o que eu falo muito lá na minha empresa. Um cliente que chega perto de mim e me faz uma crítica, gente, isso é espetacular. Ele me ajuda muito mais do que aquele que elogia. Porque ele chega, olha, Miriam, aconteceu isso, não gostei. Nossa, isso é espetacular. Você vê onde você está falhando para você corrigir. Isso te mantém alerta. Isso te mantém alerta, né? Como a concorrência também. Quando você tem a concorrência, você tem que estar atento àquilo onde você está falhando, onde que não. Eu acho isso impressionante. Eu falo com todo mundo, assim, tudo que acontece na vida da gente tem dois lados. Tudo, por exemplo, às vezes uma coisa que você acha que é ruim, vai ser uma coisa muito boa que vai vir para frente. Sim. Né? Então, eu falo que a parte da doença que eu passei no meu profissional, no meu pessoal, me ensinou muito, 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 muito. Eu falo que foi uma tremenda lição para mim, para minha família. Claro que a gente sofreu muito, eu falo que a minha mãe sofreu muito, né? Minha irmã tinha feito tratamento há pouco tempo, depois Seu pai já tinha morrido. Meu pai tinha falecido também de câncer. Ele já tinha morrido quando foi depois que você teve? Foi muito depois. Meu pai morreu aos 49 anos, pra você ter uma ideia. Muito jovem. Mesmo, a minha idade. A gente era todo mundo solteiro, a gente era muito novo na época. Então, eu falo que essas lutas que a gente teve nos ensinou muito, nos amadureceu demais. Muito, muito, muito. Hoje, por exemplo, no meu escritório, eu tento manter uma equipe com um astral lá em cima. Esse é o pré-requisito. Você sabe que vocês têm essa fama, né? Sim, é o pré-requisito. Você e o Mário, vocês têm a fama de ser o casal alto astral. Sim. Então, a gente tem esse pré-requisito de ter ter uma energia boa. Porque isso motiva todo mundo a trabalhar. Eu tenho funcionário lá no escritório que saiu, eu tenho 2 funcionários que foram para outras empresas. Eles não aceitam sair do grupo, não. Aí a gente transformou em amigos da razão. Porque a amizade, o carinho que ficou, foi tão grande, sabe? Muito gostoso isso. Então, e são coisas que você aprende como? Você aprende na dificuldade. Na dificuldade, entendeu? Você aprende porque você está passando por um período difícil, você está passando por uma doença, alguma dificuldade financeira, alguma coisa, o mau humor vai te fazer o quê? Vai te levar muito mais a te puxar para baixo, né? Os momentos difíceis é que moldam muito. Eu enxergo assim que Deus te dá uns momentos difíceis para você se melhorar. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, eu também faço isso, né? Meu Deus do céu, me dá paciência. O que ele faz? Você acha que ele põe paciência lá na sua cabeça? Ele te dá um problema na qual você vai ter que ter paciência. Ter que ter paciência. Você pede coragem, ele te coloca numa situação que você fala, vai agora se não tiver coragem. Exatamente. E é exatamente isso. Então, tem gente que recebe os momentos difíceis, os problemas, com negatividade. Opa, veio, isso aqui é para me moldar, isso aqui é para me fortalecer. Eu falo, problema, eu adoro problema.
adoro problema. Por quê? Aquilo que te faz Porque me faz crescer, ele me faz aprender, porque da próxima vez que tiver o mesmo problema, eu já sei resolver ele. É assim que resolve. Eu tenho uma frase, eu fiz uma plaquinha, coloquei até lá no meu jardim, que eu sou apaixonada com planta. Aí eu tenho uma frase que eu adorei, eu vi lá na Polfit, eu tinha visto em uma das minhas viagens, depois vi no Polfit, que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. Então o que acontece? A gente não planeja, nada é planejado, né? A gente muita coisa na vida, a gente se planeja, isso aqui, às vezes sai diferente, não é? Mas saiu diferente, ok, vamos fazer o melhor ali onde que a gente estiver, né? Eu falo assim, eu sou apaixonada por contabilidade hoje. Na época, quando eu entrei para a área contábil, não foi a minha escolha. Não foi a minha escolha. Quando eu enfrentei o câncer, eu lembro, quando eu enfrentei o câncer, a minha irmã também, nossa, lutou muito, coitada, lutou muito contra a doença. Então, a nossa rotina de hospital era muito grande. Eu lembro na época da pandemia... Peraí, sua irmã também teve? Teve, faleceu tem 2 anos. Ah, não sabia. Infelizmente. Não sabia. Ela lutou durante 14 anos. E o que acontece? Durante a pandemia, eu ficava muito brava que muita gente reclamando de ficar em casa. Nossa, eu tenho que ficar em casa, é isolamento. E a gente na casa da minha mãe, né, nós irmãos todos numa rotina de hospital todo dia com ela. Internações, né, cirurgia, foi a época que ela teve uma piora no quadro de saúde dela. Aí eu ficava pensando nisso, sabe? Quando às vezes eu estava no hospital, o Matos me acompanhava muito, né? A Patrícia com ela, tudo. A gente comentava, ele mesmo falava isso comigo, Miriam, se a gente tivesse assim, pudesse vir aqui mais vezes, sem, né, um parente ou alguém doente, quantas pessoas que a gente poderia ajudar? Porque às vezes a gente passava assim, o dia inteiro, ou dias no hospital. O que a gente se deparava às vezes com pessoas precisando de alguma coisa, sabe? Até um lanche, pessoa de fora não tinha, ou às vezes uma pessoa estava lá muito sozinha, a gente corria, ajudava. Então, assim, a gente estava ali numa situação ruim, né? A gente estava ali, né, com a minha irmã muito doente e tudo, mas a gente ainda conseguia fazer alguma coisa. Às vezes você conseguia ali fazer a diferença em alguma coisa, que ser um pequeno gesto. Né? Então eu falo assim, a gente não comanda o destino, a gente não sabe para onde que a vida vai levar a gente, entendeu? Mas aonde a gente for, vamos tentar fazer o melhor e fazer a diferença, não é? Sim. Perfeito a gente não é. Eu brinco assim, a gente erra todo dia, né? Tentando acertar, mas a gente erra, né? Mas eu falo que a gente não pode se acomodar e também não reclamar. Eu queria fazer isso, eu queria. Não, onde eu tô é o melhor lugar para mim estar agora, né? Então, eu acho isso espetacular. Eu acho que a doença me ensinou muito. Eu estava lá no hospital, quando eu vi uma pessoa numa situação, tipo assim, eu estava com a minha família, pertinho do hospital, né? Terminava, eu vinha para casa de carro, bonitinho, tudo, né? Meu marido comigo, ou minha irmã, sempre acompanhada, né? Precisava de um lanche, precisava de alguma coisa na hora. Quantas pessoas estavam ali numa situação diferente? Então, quer dizer, naquela situação eu tinha muito a agradecer ainda. Eu tinha muito a agradecer. Muito bacana. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei até hoje. Se Deus quiser, eu vou conquistar mais, que eu não parei de estudar, não. Isso aí, né? Nós estamos em constante movimento, né? Em constante aprendizado. É isso que nos move. Sim, exatamente. Faz a gente ser apaixonado pela vida. Isso, né? Exatamente. Muito bom. Ó, já foi muitas dicas aqui que já valeu o podcast, mas nós nem começamos a falar sobre a sua real história. Sim. Então, fica aqui o compromisso. Estamos marcados para outubro. Eu queria deixar o convite para todos, né, que nós vamos fazer um podcast ao vivo. Nós só fizemos um ao vivo aqui. Olha. Que foi com o Edson. Que foi o primeiro. E nós vamos fazer com você também um ao vivo. A responsabilidade é grande. E nós vamos fazer um ao vivo dia 1º de outubro para a gente falar desse tema, que eu acho que é oportuno, né? Importante. Outubro é outubro rosa, é sobre o câncer. Então você vai contar a sua história. Eu vou tentar trazer uma pessoa aqui, que é essa que eu te mostrei,
Legal. Eu vou tentar trazer ela para a gente fazer um podcast juntos. Sim. E aí vai ser um negócio legal. Nós vamos preparar uma surpresa para vocês que eu acho que vocês vão adorar. Né? Vamos falar dos tabus e vamos provar para todos vocês que esses tabus vão por terra nesse dia, né? Vai pro chão esse dia. Sim, com certeza. Tá bom? Vai ser um prazer falar sobre. Ô, Miriam, então foi um prazer enorme. Muito obrigado. Eu te agradeço, por você ter vindo, por você ter dividido conosco a sua história profissional, né? A gente espera aqui em outubro para dividir a sua história pessoal. Para a gente falar desse tema que é o câncer, que é ajudar as pessoas que estão no tratamento, que estão nesse momento lutando contra a doença. Eu acho que vai ser muito bom, muito oportuno ser em outubro. E nós vamos entrar aqui no bloquinho que a gente tem aqui, que é um bloquinho do livro. Uhum. Eu queria que você falasse de algum livro que você leu, que você gostou, que você quiser indicar. Nossa, livro, deixa eu pensar. Nossa, tanto livro, tanto... Tem muitas pessoas que vêm aqui que gostam muito de ler livro técnico. Provavelmente você gosta muito de ler sobre dentro da sua área, né? De contabilidade. Olha, eu leio o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mas, ultimamente, eu tenho um resumo de uma obra, Napoleão Hill, que eu tenho, todo dia de manhã eu leio um pedacinho. Qual que é? Na verdade, eu estou com a coleção completa. É? Então, você já leu? Não, eu tenho aqui. Então, todo dia eu abro, eu estou lendo ele. Todo dia eu leio 1, 2 páginas. Pega lá o 16 Leis do Sucesso para mim, ou então o manuscrito, que é aquele que está deitado. O manuscrito eu já li. Agora eu estou no segundo, esqueci o nome. É tão pouco assim. Como eu tenho que ler demais, a minha rotina é a seguinte: eu chego no escritório de manhã, aí vou tomar um café na minha mesa enquanto eu leio a legislação e o livro logo de cara. Esse aí mesmo. Não, esse aqui não. Esse é 48 Leis do Poder. Esse é 48 Leis do Poder. Tá. Esse é do Robert Greene. O manuscrito original. As 16 leis. É o que eu passei para o Tiago da última. Não tem problema não. Esse aí. Esse é o manuscrito. Esse aqui que você falou, eu comprei a coleção, o manual de bolso, que ele é um resumo. Sim. Manual de bolso. Aí você... Eu achei que era esse aqui, ó. Não. Esse aqui são as 16 leis do sucesso do Napoleão Hill, mas quem escreveu foi o Jacob Petrie, que fez um resumo das 16 leis. Você vai adorar. Eu te indico ele demais. Você vai adorar. Aqui, tudo rabiscado. Eu rabisco tudo, tá? Vou notando, vou rabiscando. Mas ele é muito didático, tá vendo? Muito colorido, muito separado, assim. Legal. Então, eu te indico ele. Esse primeiro do manuscrito, os outros que eu tenho... Porque tem o manuscrito original, né? Esse é o original. Eu não li, não. O que acontece? É igual Bíblia. O manual de bolso dessa coleção, ele é muito interessante. Ele é um livro desse tamaninho com o resumo da obra inteira. Sim, eu sei qual São, acho que 5 livros, né? 5 livros, se não me engano. Não sei se são 5, mas esse aqui, por exemplo, você fala assim, você leu Estudo Jovem de uma vez? Não. Não. O que eu faço? Eu abro o capítulo, li 3 capítulos já. Aí eu abro o capítulo que foi falado num podcast do Flávio Augusto. Aí eu venho cá e dou uma lida nele. É mesmo, tá. Mas aqui tá tudo resumido. Isso aqui é o resumo desse. Legal. Então, como eu já tinha lido esse, aí te dá preguiça de ler esse, né? Nem a palavra nem a preguiça, porque você fala assim, não, mas tá aqui resumido, por que eu vou ler? Já tá os pontos principais. Então eu faço igual a Bíblia, porque a Bíblia eu nunca peguei a Bíblia de Gênesis e fui até no Apocalipse, não. Mas todo dia tem uma leitura, eu vou lá e leio a leitura. Hoje foi a leitura do Lucas 16, eu acho. Aí eu fui lá, li Lucas 16. Aí vou marcando que eu li. Sim. A Bíblia também já está
toda marcada. marcada. Por quê? Para mim pra não ter que voltar lá, porque senão você se perde. Sim. Porque quantos livros são? Vamos ver o catecismo. Vamos ver o 48 livros. São... Aí você me jogou no mato, aí no podcast. Ao vivo não pode ser. Pode, não tem problema não. Aqui nós estamos fazendo igual o programa do Thiago Brunet. O rapaz que ajuda ele lá entra, faz perguntas, aí nós vamos te introduzindo aos poucos aqui, viu? Mas essa coleção, eu achei ela espetacular. E, por incrível que pareça, esse manual de bolso, né, uma caixinha com os livros, foi um lançamento do CFC. Aí, quando eu vi, eu achei muito interessante, comprei. E aí, todo dia ele fica na minha gaveta, eu chego de manhã, leio umas 2 páginas. É a minha literatura de hoje e eu acho espetacular. Gostei muito. Fica a dica, então, do seu livro. Eu nem vou falar do meu, porque eu acho que eu já falei aqui dessa do Napoleão Hill, que já indiquei no último do podcast que eu fiz com o Thiago. Mas tem um livro que eu ia falar, que eu vou falar dele sim, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Já vi, não li. Já vi uma indicação desse livro. Esse livro é muito bom. Eu li ele, sei lá, não sei quantos anos atrás, 6 anos atrás, e já estou querendo ler de novo, porque eu também gosto muito de escutar. Por exemplo, estou dirigindo, aí eu ponho um audiobook para me ir escutando. Aí eu gosto daquele tema, aí eu vou lá e compro um livro para me ler. Porque eu sei que eu vou gostar. Eu estudo muito assim. Então... Com áudio. Miriam, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi ótimo escutar você, ótimo escutar a sua história da parte empresarial e estamos te aguardando aqui em outubro para fazer a parte pessoal. Vamos sim. Vamos. Se Deus quiser, em outubro... contar um pouquinho dessa luta, né? E espero que ela inspire as pessoas que estão passando. Esse é o nosso objetivo, trazer a sua história para inspirar outras pessoas que estão nesse tratamento. Sim, com certeza. Então, mais uma vez, eu que agradeço demais o convite e a oportunidade, viu? Beleza. Pessoal, até a próxima.